Boa noite, meus amigos. Novamente estamos aqui para falar do nosso livro, né? Escrito pelo Raniero Cantalamessa, para se tornarmos amigos do Espírito Santo. Então, estamos no quarto dia, né, da nossa caminhada. São 9 dias. Então, no quarto dia, nós já tivemos vários pontos, né? Já falamos no primeiro, segundo, terceiro, e vamos acompanhando agora o quarto dia, que vamos meditar, né? Vamos trazer para nós agora, no quarto dia, o Espírito Santo reza em mim. Então, o Espírito Santo reza em mim, que é o quarto dia. Nesse dia, o Espírito Santo vem para nós renovar a nossa oração, orando em nós, em mim. Então, a necessidade que temos que Ele reze em nós. O convite ao recolhimento. Relaxa, fique à vontade, feche os olhos e tenha consciência da sensação do seu corpo repousando onde está. Confie no Espírito Santo as tensões em meu corpo. Saúdo o Espírito Santo e encontro a paz. Então, nesse momento, o Espírito Santo nos dá a energia da paz dele no nosso corpo, na nossa alma. Vamos fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E vamos fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, Espírito Criador, Espírito Santo, envia do céu o raio dessa luz tão poderosa da sua vossa luz. Pedimos então que o Espírito Santo comece a colocar em nós raios luminosos para a nossa caminhada. Palavra de Deus. O Espírito Santo vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. É o Espírito que ora em nós com gemidos inefáveis. Romanos 8, 26 e 27. O que quer dizer? Que nós não conseguimos orar perfeitamente, e através do Espírito Santo que ele vai orar com gemidos de luz, gemido que só ele vai entendendo, que ele percebendo e vai nos atendendo. Meditação. Se ao menos pudéssemos descobrir o que o Espírito Santo está dizendo nesse gemido inefáveis, a maneira como ele reza em nós. Então, o Espírito Santo tem a fala do Espírito Santo, a fala de língua do Espírito Santo. Então, são sons que não entendemos, que a gente vai falando com o dom que a pessoa tem do Espírito Santo, e ele vai rezando em nós. Nós não vamos saber o que ele está fazendo, nós não vamos entender, mas a energia do Espírito Santo, o gemido que é inexplicável, como ele fala, em nós vamos sentir a energia daquele gemido de luz. O Espírito Santo renova todos os tipos de oração. Oração litúrgica, oração pessoal, oração contemplativa. É uma luz que ilumina tudo. Caso contrário, a oração cristã é conversa fiada. Sem o Espírito Santo, a oração cristã é apenas uma multiplicação de palavras.
conhecendo os dois tipos de oração, a oração litúrgica e a oração privada, a oração que é litúrgica, é a comunitária, que nós vamos fazendo na igreja. De outro lado, a espontânea pessoal, mas ela é espontânea e pessoal, mas não é comunitária. Então, a privada, como a gente faz na nossa casa, quando a gente fala espontaneamente, então ela não é comunitária. Precisamos de um terceiro tipo de oração que seja espontânea e comunitária. Essa oração é vivida no grupo de oração. Então, o grupo de oração, ele reúne pessoas para que ele seja a oração espontânea e a oração da comunidade, do grupo de oração. Nesse momento, o grupo vai vivenciar a energia do carisma. Nesse grupo, o Espírito Santo doa seus carismas. Então, ele vai doar o dom da palavra, o dom da sabedoria naquele grupo. Essa é a oração que encontramos no início do cristianismo. Foi o que experimentaram os apóstolos ler um texto da Bíblia. O outro tem o carisma de aplicá-lo à situação em questão. Então, pegamos a Bíblia e lemos um pedaço, um trecho. Por exemplo, Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eu vou aplicar essa situação em questão. Como? Em situações difíceis, eu vou dizer, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Então, está dizendo que em todos os momentos Jesus está nos protegendo, em todos os momentos Jesus está nos abraçando, nos confortando e encontrando a solução para os nossos problemas. Então, se o Senhor é seu pastor, você pode ter certeza que nada te faltará, né? Então, isso é a afirmação de que nosso dia não devemos ficar demasiadamente preocupados com as coisas e ficar preocupados demais e ficar nervosos porque não vai acontecer isso, não vou conseguir aquilo. Mantendo a calma e a confiança e a fé, né? É muito importante. E se lermos o Salmo 23 todos os dias, só essas duas coisas, Senhor é meu pastor e nada me faltará, feito um mantra, você vai dizer para a sua vida que as dificuldades que vão vir, Jesus vai te ajudar e nada vai te faltar conhecimento, a discernimento, as coisas que você precisa. Essa conexão entre a palavra de Deus, a situação de origem, ao movimento do Espírito, a um novo impulso. Precisamos hoje redescobrir esse terceiro tipo de criação, de oração, que foi a força da igreja primitiva. A oração é um combate. É mesmo quando a oração parece estéril. Lembremos que o Espírito Santo está sempre presente. Então, a oração é um combate. Vamos falar a palavra com a emoção, com a energia, e para que vencer os nossos problemas, nossos combates. Oremos. Espírito Santo, neste dia, tomai as rédeas da minha vida de oração. Impedi-me de ouvir como os pagãos. Sede tua própria oração. Pai dos pobres, distribuidor dos dons, luz de nossos corações, tu que inspira nossas línguas a cantar, vinde preencher o espaço de minha tenda. Vinde e assopra a vela da minha alma.
que tua oração seja a minha oração. Intercedei em mim com gemidos inefáveis, para que eu possa ser tocado por tua luz. Amém. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele vai tocar na nossa alma, vai acender a vela, que é a luz, que é o fogo divino do Espírito Santo, que vai trazer a oração que é cantada, gemida e inefável, para que a gente entenda essa oração dentro de nós, sentimos a emoção. Propósito do dia. Ao longo do meu dia, realizarei pequenos atos de presença do Espírito Santo que habita em meu coração. Quando vejo a beleza de sorrisos ou da natureza, permito que ele expresse em mim uma ação de graça. Quando um avião ou um trem passar, quando a sirene do bombeiro, da ambulância ou da polícia soarem, permitirei que interceda em mim por todas essas pessoas. Então, ele está dizendo aqui que nós possamos ser um veículo, sejamos um intercessor para ajudar e dar graças a nós e graça aos outros que estão necessitando. Luz dos santos. Sabemos quão verdadeira é o que diz o apóstolo Paulo. Não sabemos orar como convém. Queremos orar, mas Deus está distante. Não temos palavras, a linguagem para falar com Deus, ou mesmo pensamento para fazer isso. Só podemos nos abrir, colocar nosso tempo à disposição de Deus. Esperar é que Ele nos ajude a entrar em verdadeiro diálogo. O apóstolo diz: esta falta de palavras, esta ausência da palavra, mas também este desejo de entrar em contato com Deus é precisamente a oração que o Espírito Santo não só entende, mas leva e interpreta para Deus. Por intermédio do Espírito Santo, nossa fraqueza torna-se precisamente uma verdadeira oração, um verdadeiro contato com Deus. Então, na realidade, a gente precisa deixar que o Espírito Santo atue no nosso coração para que ele faça a oração para Deus, que ele leve essa oração que é nossa, que é Deus, que ele é Deus também, e que é essa transformação, que faça a transformação na gente, nas coisas que a gente tem que mudar e que é difícil a gente mudar. Então vamos pedir na oração, pedimos que a oração do Espírito Santo nos ilumine, nos fortaleça para que nós transformemos o nosso coração. Dica para esse momento de oração. Faça um momento de silêncio ao meditar sobre a palavra da carta aos Romanos. Não estais sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito, pois o Espírito de Deus habita em vós. Romanos 8, versículo 9. Então, nós temos que oferecer o nosso tempo ao nosso interior. Não esteja só na carne, não esteja só vivendo na matéria, mas sob o domínio do Espírito. Então, nós precisamos aprender nos encontrar em espírito, na nossa alma, oferecendo então alguns minutos ao Senhor, sabendo que é o próprio Espírito que guiará esse tempo de oração, pois ele habita em mim e me conduz. Então eu vou parar alguns minutos e pedir ao Espírito Santo que ele tome para mim
que entre no meu coração, que possa eu ser tomada pelo seu Espírito e falar, orar para Deus. É muito importante que nesse momento, nesse quarto momento, nós estamos sentindo que passamos por todos esses passos e estamos cada vez mais fortes, mais sabendo que precisamos de orar, precisamos da orar, da fé, da constância, da coragem de se entregar ao Espírito Santo, a Deus, colocar a nossa vida em direção a Deus, confiar que tudo na nossa vida vai ser provido e aceitar a mudança da nossa vida. Aceitar que o Espírito Santo faça a modificação, a transformação da nossa vida. Então, cada vez mais, nós estamos sentindo que o Espírito Santo está entrando mais no nosso coração, está falando mais conosco, com nossa alma, com o nosso sentimento. E à medida que vamos entrando mais fundo, vamos nos tornando o quê? Mais amigo, porque nós estamos aprendendo a conhecer o Espírito Santo e como ele age em nossas vidas. Eu agradeço muito a vocês por estão fazendo esse espaço conosco. Conosco, assim, nós e todo mundo que está fazendo conosco aqui no vídeo, que vocês façam, que é muito maravilhoso vocês vivenciar esses momentos. É muito difícil a gente parar o dia que estamos fazendo, trabalhando, e fazer isso que estamos fazendo agora. Conhecer o Espírito Santo. Então, essa oportunidade que eu está dando, através do livro, através da nossa conversa, através da nossa fé e nossa intercessão, pedimos a Maria, ao Espírito Santo, para que ilumine nosso caminho. E cada vez mais nos tornemos amigos do Espírito Santo, porque temos a certeza que ele está mais forte, mais firme em nós, mais força, mais amor em nós. Nós amamos o Espírito Santo. Esse amor tem que ser muito grande, declarado, clamado, glorificado, como Deus deseja para nós. Então, amigos, eu quero que vocês curtam, compartilhem, falem alguma coisa sobre o assunto, coloquem, assine o canal, para que a gente possa ter mais pessoas ouvindo essas palavras. Precisamos, nesse mundo que estamos vivendo, cada vez mais nos prepararmos internamente para a vida que está difícil, mas que o Espírito Santo nos torna forte diante de todas as batalhas e todos os combates. Então, aprendendo a orar, aprendendo a ter fé, aprendendo a entender e buscar para vocês a sua oração particular com o Espírito Santo. Você vai falar com ele, com as suas palavras, com as suas necessidades e pedir ajuda. Então você vai começar a se entrar em conexão maior. E o que eu desejo para vocês é uma boa noite, né? Que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito Santo. Estamos cada vez mais fortalecidos e amparados pelo Espírito Santo. Eu desejo a vocês uma boa noite, um bom dia, quem está de dia, e uma boa tarde, quem está na hora da tarde. Mas que vocês venham amanhã, no nosso quinto passo. Então, a gente vamos entrando mais fundo, cada vez mais fundo,
e sentindo cada vez o Espírito Santo nos fortalecendo, nos acalmando e trazendo a paz dentro de nós. Uma boa noite para vocês. Que Deus cubra de felicidade a sua casa, seus filhos, toda a sua família. Assim seja. Graças a Deus.